Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em um outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. Louvado seja o Senhor pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, algo poderoso do Senhor para os nossos corações, queridos. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é rica, ela é eficaz, ela é direção, ela é luz, ela é renovo, ela é cura, ela é transformadora. Ontem o Senhor estava nos falando, na palavra ali de João 10:9. Jesus disse: eu sou a porta da salvação, a porta do milagre, a porta da paz, a porta do alívio, a porta do descanso, a porta da luz, a porta da direção. E a nossa frase do dia de ontem estava falando que escolher Jesus, entregar a nossa vida a Jesus é a nossa melhor escolha. E verdadeiramente, queridos, é a nossa melhor escolha. Porque lá em João 10:9, no finalzinho 11, fala que o Senhor é o nosso bom pastor. Nós somos ovelhas do nosso mestre e ele é o bom pastor que cuida de suas ovelhas. O Senhor, ele nos conduz, ele nos ilumina, ele nos direciona em todas as coisas. E hoje a frase do dia está dizendo: a decisão de confiar em Jesus e se entregar totalmente a ele muda qualquer cenário da nossa vida. Quando decidimos entregar todas as coisas, nossos pensamentos, nossos planos, nossa vida nas mãos do Senhor, verdadeiramente nós encontramos a nossa identidade nele. Nós conseguimos ver que nós somos criados, formados pelo Senhor, com um propósito, com um projeto. A palavra do Senhor ali em Jeremias 1:5 fala que ele nos formou, que ele nos criou, que antes que nos ali começássemos a ser gerados, formados na madre, no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, ele já estava nos dando o dom, como ele disse ali em Jeremias, aqui está escrito Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. E o Senhor tem um chamado, um dom, queridos, para cada um de nós. Nós não fomos formados todos iguais, fazendo as mesmas coisas. Não, o Senhor deu um dom específico para cada um de nós, para colocarmos em prática esse dom, compartilharmos o dom que o Senhor nos deu, como o devocional de ontem estava falando, sobre também chamado, sobre o propósito, sobre esse chamado de compartilhar o dom que Deus me deu de costura. E todos nós, queridos, temos um dom, temos um chamado. O Senhor nos formou únicos. Até mesmo aqueles que são gêmeos, que têm o perfil, a aparência, que são confundidos uns com os outros pela aparência, eles são diferentes em seus gestos, atitudes, comportamentos, personalidade. O Senhor não fez ninguém igual a ninguém. O título de hoje é: você carrega algo único. Nosso título, você carrega algo único, a palavra-chave singularidade. Nós somos únicos, singulares. O Senhor nos formou, nos chama pelo nome, como diz a palavra em Isaías 43:1. Que ele nos conhece, ele nos chama pelo nome. E a leitura aqui em Salmo 139, 13, 14 diz: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombrosamente e maravilhosamente admirável. As suas obras são maravilhosas. Sei disto muito bem. E as obras do Senhor são maravilhosas. E nós somos obras-primas do Senhor, obras maravilhosas do Senhor, únicos e singulares.
E quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, encontramos a nossa verdadeira identidade, queridos. Não andamos mais perdidos, né? A frase do dia diz: a decisão de confiar em Jesus e se entregar totalmente a Ele muda qualquer cenário da nossa vida. Quando decidimos nos render, nos entregar a Cristo, Ele nos conduz, né, ao encontro da nossa verdadeira identidade. Em sua presença descobrimos a nossa singularidade, desenvolvemos, né, os dons que Ele nos concedeu e passamos a enxergar com mais clareza o propósito e o chamado que Deus preparou para a nossa vida. Nossa singularidade é revelada, nossa identidade é restaurada e o nosso coração é direcionado para o propósito de Deus para nós. Quando rendemos a nossa vontade, né, entregamos todas as nossas vontades ao Senhor, nossos planos, nosso coração, e passamos a enxergar a nós mesmos pela perspectiva de Deus, em sua presença, e nós começamos, né, a entender o porquê, o para quê que fomos chamados para aquele algo. E nós não vivemos mais, queridos, nos comparando a um ao outro, né? Muitas vezes a gente sofre porque a gente quer ser igual ao outro, fazer igual ao outro, falar igual ao outro, agir igual ao outro, quando na verdade o Senhor nos fez únicos, cada um com propósito, cada um com um chamado. Nós não devemos, né, nos comparar a ninguém. Quando encontramos a nossa verdadeira identidade, nós não nos preocupamos mais em nos comparar, em falar igual, em agir igual, em fazer, né, a mesma coisa que a outra pessoa está fazendo, não. Nós encontramos o nosso verdadeiro propósito no Senhor, né? E aqui, queridos, a leitura diz assim, né, que antes de projetista ou construtores começarem a esboçar ideias a respeito do novo empreendimento, refletem qual a finalidade, como será utilizado. A finalidade sempre dita a funcionalidade do edifício, se ele será residencial ou comercial, quantos andares terá, qual a profundidade, o tipo de fundação escolhida, enfim, da mesma forma, antes de criar cada um de nós, Deus nos conferiu particularidades, dons e talentos únicos que têm o objetivo por nos capacitar para a missão que Ele nos confiou aqui na Terra. Ele criou seres humanos distintos, com paixões e talentos, tornando-nos únicos. Cada um possui habilidades específicas para cumprir de maneira singular a missão. Não podemos cair na armadilha da comparação, em que nos movemos para agradar aos outros e acabamos esquecendo nossa essência, que é justamente aquilo que Deus colocou em nós. Busque servir ao Senhor de maneira que expresse o que há em seu coração. Aprimore os talentos que o Pai concedeu a você e use em favor das pessoas, sempre para a glória de Deus, porque assim você será alguém que vive de maneira plena e satisfeita. Entenda que não estamos na terra por acaso, mas para algo muito maior do que podemos imaginar. Deus quer usar você, seja no trabalho, seja nos estudos, seja nos relacionamentos, enfim, em qualquer área da sua vida ou lugar em que estiver. A obra que Jesus realiza em nossa vida é completa e a mudança que experimentamos deve ser integral. Pare hoje por um momento e reflita. Você tem usado os seus dons e talentos para glorificar a Deus? Não se ocupe buscando aplausos terrenos, mas viva cada dia para que o nome dele seja exaltado por meio da sua vida. Então, não se preocupe, queridos, né, em agradar ou em se comparar ao outro, achar que você é menos ou mais que o outro, né? O Senhor nos fez únicos, singulares. Essa palavra-chave de hoje é singular. E Deus é um criador de singularidade. Ao formar cada pessoa, Ele não produziu cópias, mas obras únicas. Ele não produziu cópias, mas obras únicas.
né, carregados de propósito, dons, né, e características especiais. Cada vida foi cuidadosamente planejada por suas mãos e possui um valor incomparável diante dele. Um exemplo interessante disso são os gêmeos idênticos fisicamente, são muito parecidos, né? Ainda mesmo assim, mesmo parecidos fisicamente, são diferentes um do outro. Nenhum é igual ao outro, tem personalidade diferente, né? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra coisa. E nenhum gêmeo tem a mesma identidade, né? A mesma... Eita, esqueci. Digital, né? Não é a mesma digital. Mesmo gêmeos são diferentes. Então, o Senhor nos fez únicos. E você é único, queridos. Então, não se preocupe, porque você não é igual fulano, beltrano ou cicrano, que você não consegue falar igual fulano, cicrano, beltrano, que você não consegue fazer o que o fulano, cicrano, beltrano faz, porque o Senhor te fez único, queridos. E simplesmente faça o seu melhor, né? Desenvolva o dom que Deus te deu, aperfeiçoe, ame o que você faz, faça sempre com muito amor tudo o que você fizer e procure compartilhar com o próximo o dom que Deus te deu, né? Viveremos uma vida plena em alegria verdadeira quando nós aprendermos, né, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Quando nós compartilhamos o bem, espalhamos semente do bem, automaticamente nos sentiremos muito bem. E vamos orar que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, né? Que o Senhor possa clarear as nossas mentes, os nossos corações, iluminar mesmo, direcionar os nossos caminhos para que possamos estar, né, cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado nessa terra, encontrando a nossa verdadeira identidade em Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos porque fomos criados de maneira única e admirável. Tu nos conheces profundamente, sim. E o Senhor colocou em nós dons, talentos, características que fazem parte do teu propósito em nossas vidas. Ajuda-nos a valorizar a singularidade que recebemos de ti. Livra-nos de comparações, da insegurança e da necessidade de aprovação humana. Ensina-nos a enxergar o nosso valor através dos teus olhos e ao desenvolver tudo aquilo que o Senhor depositou em nosso coração. Que possamos usar nossos dons para servir, amar e glorificar o teu nome. Que a nossa vida reflita a beleza da tua obra. Ah, Senhor, que o propósito para que fomos criados se manifeste em nossas vidas. Que possamos encontrar verdadeiramente nossa identidade, nossos dons em ti. Não nos deixes perdidos, desorientados. Guia-nos em tudo, Senhor. Guia, Senhor Jesus, a nossa vida em todas as coisas. Senhor, sabemos e reconhecemos que sem ti nada somos, nada podemos fazer, mas guia-nos e nos direciona, Senhor, dia após dia, no caminho, no propósito que o Senhor nos formou para ter, Pai, para o chamado que o Senhor nos formou para, Senhor Jesus, realizar nessa terra. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, guia-nos, Papai, e nós agradecemos pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, por nos formar único, Senhor, pois não temos, Senhor Jesus, que está querendo parecer, né, ou ser igual ao outro, porque verdadeiramente o Senhor nos fez diferente. Te louvamos, Senhor, te agradecemos e aperfeiçoa em nós o dom do Senhor. Aperfeiçoa em nós, Senhor, boas obras, Senhor, que possamos ser sementes do bem, Deus amado, a ser plantada por onde nós andarmos, que nós possamos levar, Senhor, plantar nos corações, as mentes, o teu amor, Jesus amado, a tua luz, a tua direção, que todos possamos, Senhor, entender, reconhecer e viver o nosso chamado, para a tua glória, Deus,
em nome de Jesus. Te louvo por esta palavra, te agradeço por este momento, te agradeço pela vida de cada amado que acompanha os devocionais todos os dias. Senhor, traga luz, traga direção. Senhor, que eles possam encontrar a sua verdadeira identidade, o verdadeiro propósito, né? O porquê que estão, Senhor, na terra, que não vivam perdidos, desorientados, não, mas que caminhem, ouvindo a tua voz, nosso bom pastor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos. E a claridade ficou aqui, quase que não está dando para ver, né? Mas que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um, e que o Senhor possa continuar falando em nossos corações. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.